A CPI do abuso de autoridade. Deputados da oposição conseguiram reunir as 171 assinaturas necessárias para a instalação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O autor do requerimento, deputado Marcel Van Hatten, protocolou o pedido de abertura da comissão para apurar possíveis excessos cometidos pelo STF e pelo TSE. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clesão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista que sua vida não seria e não será em vão. Porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, poderíamos ter receio e vários de nós estamos já sob a mira de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero concluir dizendo que o medo, o receio, pode nos dar duas possíveis saídas. A primeira é a da paralisia, a de não fazer nada, a de não assinar uma CPI. E, lamentavelmente, para muitos, a paralisia foi o escolhido, não por uma questão menor, mas porque tem, de fato, motivos para temer. Mas o segundo caminho, a segunda saída, é a escolha da coragem para enfrentar o medo. E aqui ao meu lado, há deputados valorosos, de coragem para enfrentar os abusos de autoridade do STF e do TSE, e nós vamos até o fim. Durante uma conferência de advocacia em Belo Horizonte, com a presença do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o presidente da OAB, Seção Minas Gerais, Sérgio Leonardo, criticou os excessos praticados por magistrados dos tribunais superiores e o Barroso se escondeu. Que nossas vozes sejam ouvidas em todos os campos do Brasil. Senhoras e senhores, a advocacia merece respeito. E se a vida quer da gente é coragem, como diria Guimarães Rosa, e se a advocacia não é provisão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos respeitosamente, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merece o nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz. E essa voz não pode e não será calada. Nós não podemos admitir, senhoras e senhores, que advogados não tenham acesso integral aos autos de processo, que advogados não recebem contas parciais e seletivas de processo. Nós não podemos anuir com a prática de magistrados que não recebem a advocacia. Senhoras e senhores, nós não podemos aceitar de forma alguma que a advocacia seja silenciada ou tolhida nas tribunas perante os órgãos do Poder Judiciário. Senhoras e senhores. Bom, acho que o pessoal reparou aquele que estava ali sentado, todo mundo em pé, aplaudindo, né, apoiando o discurso do presidente da OAB Minas Gerais, e aquele ali sentadinho com a mão na cara era o Luiz Roberto Barroso. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acha que os ministros da Corte não são odiados pela maioria da população do país. Recentemente, na tribuna do Supremo, um advogado afirmou que nós éramos bastante pouco amados, né? Ou até mesmo odiados. Certamente não somos pela maioria da população, mas é claro que o papel da contra-majoritariedade é muito difícil. Ele muitas vezes leva a atitudes de incompreensão, de antipatia. Essa declaração foi feita na sexta-feira, num evento de servidores de tribunais de contas em Fortaleza. Constantino, bom, depois Marcelo Rocha Monteiro vai poder falar um pouquinho sobre o que pode, né, vir desta CPI do abuso de autoridade, mas a gente, se fizer um esforço de memória aqui, puxar lá desde o início, bom, teve até o impeachment da Dilma, né, se a gente quiser incluir aí no abuso de autoridade, pelo menos um desrespeito à Constituição, mas ali a partir do inquérito das fake news, a lista de abusos, arbitrariedades e ilegalidades é enorme, Constantino.
Esse primeiro abuso é o Lewandowski, né? Amigo da família do Lula, que depois foi trabalhar para os irmãos Batista, que encheram o bolso de dinheiro durante o governo Lula e que está sendo cotado agora para ir para o ministério do governo Lula. Veja, antes de mais nada, pegar a fala do Gilmar Mendes, que é muito reveladora, né? A palavra realmente é difícil, né? Ele se enrolou ali com a palavra é difícil. Contra a majoritariedade, sei lá o quê. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: às vezes é duro ir contra a maioria. Curioso isso, né? Porque eles confessam que Lula só voltou à cena do crime. Eles não usam esse termo, quem usa esse termo é o Alckmin, ou usava, graças a eles. Perdeu o Mané numa mola, graças a gente que o Lula está lá, lembrem disso e não sei o quê. E eles depois confessam que às vezes é duro você agir contra a maioria. É duro tomar decisão contra majoritária. Mas quem votou no Lula, afinal de contas? Só as urnas eletrônicas? Cadê esse povo? Cadê essa gente? Se o ministro acha que não é odiado assim, talvez confundindo o Brasil com Lisboa, ele pode fazer o teste da praça. Eu falei no início do programa. Vai sem 13 seguranças fortemente armados na praia do Rio de Janeiro, no Maracanã, ver um jogo de futebol. Vai lá, ministro, dá uma checada, toma o pulso da população. Agora, vamos lá, sobre a CPI. Muita gente vendeu a ideia de que um Congresso mais à direita, o PL foi a maior bancada, Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral, iria barrar o avanço do comunismo golpista. Né? Eu sempre fui mais cético quanto a isso. Então, longe de mim, desmerecer o trabalho heróico de uma base aguerrida dessa oposição. Na liderança ali, por exemplo, do deputado Marcel Van Hatten, meu amigo de longa data, eu apoiei a candidatura dele para vereador, lá atrás, quando ele entrou, um garoto promissor. Gustavo Gayer e tantos outros. Tem pelo menos aí uns 15 que a gente pode mencionar de cabeça que estão fazendo um trabalho realmente corajoso. Mas o resto é o resto. O resto é o resto. Então não há um congresso de direita consciente do perigo comunista. Existe um centrão fisiológico, um bando de gente do próprio PL que pisca o olho até para o Dino. Né? Então a verdade precisa ser dita. O que não quer dizer que nós não possamos reverter o jogo. Primeiro porque o centrão fisiológico, assim como, digamos, uma comparação, apenas para efeito de comparação, aquela profissão mais antiga do mundo, eles são desprovidos de princípios. Eles vão para onde paga mais ou para onde acha que o interesse está. Então, se fica claro que o petismo está avançando com tanta sede ao pote a ponto de ameaçar destruir a galinha dos ovos de ouro, o centrão fisiológico vai ficar um pouco preocupado. Eles não querem que o Brasil vire Venezuela. Então, essas lideranças um pouco isoladas, elas podem fazer a diferença. Assim como cada indivíduo pode fazer a diferença. Os atos heróicos na história, eles dependeram de indivíduos corajosos, que não aceitaram remar junto com essa maré avassaladora que nos impulsiona na direção do abismo. Então, veja, Franklin Delano Roosevelt, não temos nada a temer a não ser o medo mesmo. O Papa João Paulo II, que a Ana mesmo sempre menciona aqui, né, falou, não vamos ter medo, não podemos ter medo. Né? Então, ter medo é da vida. Só olhar o que eles estão fazendo. Né? Eu tenho lugar de fala. Incomoda, né? Você que vive da comunicação, não poder se comunicar com o seu público, 1.600.000 seguidores sem acesso ao seu conteúdo por censura prévia, isso afeta a sua vida. Passaporte, tudo isso. Mas eu me recuso a ceder. Eu me recuso a mudar o tom. Eu me recuso a deixar o medo me dominar e me controlar. Eu me recuso a viver assim. E aí eu vejo, Lacombe, você mencionou ainda há pouco o especial de Natal do Brasil Paralelo. Eu quero crer que não é coincidência que a imensa maioria das vozes de oposição mais firmes e corajosas temem não Alexandre de Moraes. Tem algum temor, claro, mas controlam esse medo. Eles temem mesmo é Deus. São todos eles, via de regra, religiosos. São todos eles crentes em Deus. Então eles sabem que eles têm que manter a consciência limpa. Eles têm que vencer o medo
porque eles vão prestar contas a algo muito maior do que Alexandre de Moraes, que acha que é Deus. Outros lá na corte têm certeza. O Alexandre acha. E eles não são. Eles vieram do pó e ao pó voltarão. Então, eu acho que essas vozes que estão nos representando estão agindo sem medo, ou pelo menos sem se deixar levar pelo medo, dominar pelo medo, porque eles têm medo de algo, ou respeito, de algo muito mais poderoso. Então, eu quero crer que isso vai sim mobilizar uma reviravolta. E veja, os tiranos morrem de medo, eles não são corajosos, como diz o Gilmar Mendes, não. Eles não são, não. Senão eles não botavam 18 seguranças com 30 carros blindados. Eles têm medo. E não tem nada que eles morrem mais de medo do que povo nas ruas. Porque mostra que nós não estamos sucumbindo à intimidação. Que nós não vamos ficar paralisados pelo medo. Nós vamos reagir. Nós vamos reagir. Então, isso é o que mais assusta os tiranos. Povo nas ruas. É por isso que o Putin na Rússia conseguiu quebrar a espinha do povo e lá não tem mais manifestação. Em Cuba, idem. Na Venezuela, idem. Olha que lá houve massacre de miliciano cubano contratado como capanga pelo Maduro, amigo do Lula, para matar jovem. Mas nós não vamos sucumbir, não. Nós vamos continuar e nós vamos lembrar a esses tiranos que as ruas do Brasil não pertencem a eles. Pertencem a nós, ao povo brasileiro. Então, dia 10 fica o meu chamado para todo mundo mostrar para esses tiranos de meia tigela que eles não mandam no Brasil. E nessa manifestação tem que ser incluído o pedido para que o Arthur Lira instale logo essa CPI do abuso de autoridade, né, Ana? Exatamente, exatamente. Eu acho que brilhante o comentário do Consta, porque eu vou muito nessa linha também, né? Eu acabei de gravar um mini documentário no Brasil, ainda estou editando, vou lançar um pouquinho antes do Natal, sobre João Paulo II, e esse é exatamente o ponto que nosso lado tem, que o Consta trouxe. João Paulo II viu o nazismo e o comunismo de perto, na Polônia. Primeiro com a invasão nazista, depois com a invasão soviética, os soviéticos depois ficaram atrás da cortina de ferro durante muito tempo, a fé sendo sufocada, e mesmo assim eles não tiveram medo, né? Quer dizer, medo é o que o Consta estava falando. Medo, todos nós temos medo, mas nós temos que enfrentar o medo. E eu acho que nesse ponto, brilhante também o discurso do deputado Marcel Van Hatten, nesse ponto nós temos uma morte, né? Uma morte que não foi em vão. As pessoas, o Clériston da Cunha, e não um cidadão brasileiro, como disse o Barroso, como se fosse uma estatística qualquer, o Clériston da Cunha, como o Augusto muito bem fala, é um cadáver na porta do STF com uma voz ensurdecedora e que não vai a lugar algum. Não vai a lugar algum. Eles podem tentar diminuir o Clériston, colocar na vala do coletivismo, não sei quantas pessoas morrem nas cadeias, nas prisões, mas o Augusto foi brilhante em dizer o Clériston é um morto, é um corpo na frente do STF com uma voz ensurdecedora e que não vai a lugar algum, né? Essa fala do ministro Gilmar Mendes só mostra como eles estão completamente desconectados da realidade. Eles vivem lá nas Torres de Marfim, olhando para baixo, e eles têm aquela aura da Marilena Chauí, né? Que nojo da classe média. E é muito isso, eles têm ódio do povo, porque o povo agora resolveu falar de política, resolveu gostar de política. O povo agora sabe as composições das comissões no Senado, na Câmara, CPI, CPMI, quem é o relator, quem não assinou, o ministro que teve uma decisão monocrática, porque não pode, e conversam e falam sobre as PECs que tramitam no Congresso. Nós temos um quadro todos os dias, né, no finalzinho ali do Sem Filtro, que os ouvintes, espectadores, eles mandam vídeos, né? E é impressionante como
as pessoas assim de classe A a classe D, do Oiapoque ao Chuí, Mato Grosso, Recife, Minas Gerais, as pessoas no caminhão, as pessoas no ônibus, as pessoas com o computador apoiado na cadeira, as pessoas numa televisão grande. Ou seja, esse despertar político que aconteceu nos últimos anos no Brasil, isso trouxe uma ira para os moradores das Torres de Marfim. Ira. Como assim, né? Vocês agora resolveram falar de política, de economia? Quem são vocês? Né? Um bando de ninguém. É isso que eles pensam da gente. Né? E eles não são odiados só no Brasil, não. Eles são odiados fora do Brasil. Nem fora do Brasil eles conseguem andar, porque os brasileiros reconhecem. Quando o ministro Barroso sobe num palanque e diz: nós derrotamos o bolsonarismo, aqui no Brasil a gente consegue rebater, mas eles acham que lá fora eles podem mentir, mas nem lá fora eles podem mentir, porque até quando o Barroso disse que o brasileiro quer a volta da cédula de papel, um casal brasileiro, se eu não me engano, Oxford, disse: não, senhor, não é isso não, ninguém quer a volta da cédula de papel, o senhor está mentindo. Então eles odeiam isso, porque eles odeiam a Constituição, eles odeiam a verdade, eles odeiam o povo tendo o poder de cobrar de seus eleitos no Congresso. Porque antes, até isso eles tinham, o Congresso na mão, o aparelhamento, o alinhamento do Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E chegou num determinado ponto que o povo disse: tudo bem, vocês querem ter esse aparelhamento, essa prostituição entre executivo e judiciário, mas o legislativo a gente vai cobrar. E isso está deixando todos os ministros completamente desconectados da realidade do que de fato está acontecendo no Brasil. Mas é um caminho sem volta. Eles podem espernear, é um caminho sem volta. Marcelo, que poder você acredita que essa CPI do abuso de autoridade pode ter? Eu acredito que essa CPI deva focar em 4 eixos principais. O inquérito 4781, que é a origem disso tudo, chamado inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news, cuja uma das primeiras medidas foi censurar um órgão de imprensa e logo em seguida impedir a investigação feita pela Receita Federal de aumento patrimonial aparentemente não justificado de 2 advogadas casadas com o ministro do Supremo. Né? Quer dizer, já há aí um ar de abuso de autoridade bastante nítido. Inquérito das organizações antidemocráticas, das milícias digitais, também inquérito inconstitucional e também que deve ser investigado por essa CPI. Caso Daniel Silveira, que se eu tivesse que dar um curso sobre abuso de autoridade, eu só usaria o caso Daniel Silveira, basta o caso Daniel Silveira, né? Desde a prisão supostamente em flagrante até a cassação do indulto pelo Supremo. É um rosário de ilegalidades que apontam também para o abuso de autoridade. E, é claro, o 8 de janeiro, onde nós estamos vendo pessoas que não têm foro especial sendo julgadas em única instância, condenadas a mais de 10 anos e não tendo a quem recorrer. Então, acho que seriam os principais eixos dessa CPI, que me parecem importantíssimas. Se eu puder falar em 1 minuto sobre esse palavrão, que é a contramajoritariedade, que quase que o Gilmar Mendes não consegue falar, né? Só para dizer a vocês que isso existe, isso faz sentido, mas o sentido é exatamente o oposto daquilo que o Supremo vem fazendo. Né? O que é a contramajoritariedade? A função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal ou da Suprema Corte Americana. Né? Existem direitos estabelecidos pela Constituição que não podem ser violados nem mesmo pela maioria da representação popular. Se a maioria dos representantes do povo no Brasil adota uma lei instituindo a censura prévia em redes sociais, por exemplo, né? O banimento de perfis de redes sociais, né? Ainda que isso seja aprovado por larga margem pelo Congresso Nacional, o Supremo deve dizer: isso viola a Constituição, embora seja uma decisão da maioria do Congresso. Mesmo sendo maioria, ela não pode prevalecer, porque viola a liberdade de expressão. Se o Congresso aprovar uma lei dizendo que em determinados crimes o réu pode ser condenado sem direito de defesa,
o Supremo vai dizer essa lei é inconstitucional, embora aprovada pela maioria, ela viola um dispositivo constitucional que é a garantia aos acusados em geral da ampla defesa. O Supremo vem fazendo exatamente o contrário, né? Vejam nesse exemplo da censura prévia. Quem vem aplicando a censura prévia é o próprio Supremo, né? Então, o Supremo está adotando decisões que caberia a ele proibir se adotadas fossem, por exemplo, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Né? Ainda que, no caso do Legislativo, fossem adotadas pela maioria, o Supremo diz, não pode. Não pode haver censura prévia. Banir alguém das redes sociais é censura prévia. Né? Então, o discurso do Gilmar Mendes sobre função contramajoritária, né, não tem nenhuma conexão com a realidade. A função contramajoritária existe, garantia da Suprema Corte de direitos fundamentais atingidos por uma lei inconstitucional aprovada por uma maioria. Quem vem atingindo direitos fundamentais é o próprio Supremo. Mas, Marcelo, rapidamente, em relação a essa CPI é concluída, tem lá o relatório que comprova, porque é muito claro, todos os abusos, né, as ilegalidades, arbitrariedades. Qual é o trâmite legal normal? Porque a gente sabe que impeachment de ministro do STF, por exemplo, só Senado. Então, está ali na mão do Rodrigo Pacheco. Mas o relatório de uma CPI como essa, de que maneira ele pode agir como, vou ser bem delicado, um freio de arrumação diante dos abusos que a gente tem visto? O relatório de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Uma comissão parlamentar de inquérito realiza um inquérito parlamentar, assim como uma delegacia de polícia realiza um inquérito policial. Tá? A função é exatamente a mesma. Se você descobre, é uma investigação, tá? Não é um processo, é uma investigação. Se nessa investigação você obtém provas de crimes, tá? O que a Constituição diz? Que essas provas devem ser encaminhadas ao Ministério Público. Né? Se esses crimes cometidos por ministros do Supremo, como abuso de autoridade, né? Cometidos em tese por ministros do Supremo, se eles são crimes comuns, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia e aí, claro, eles serão julgados, o ministro que for acusado será julgado pelo próprio Supremo, porque o foro especial de ministro do Supremo é o Supremo, né? Só que ele não pode julgar a si mesmo. Eu espero que eles lembrem disso. Já nem sei mais na atual conjuntura. Então, senhor ministro, Vossa Excelência se absolve ou se condena? Né? É capaz da gente chegar nesse ponto. Agora, com relação aos crimes de responsabilidade, o relatório da CPI deve ser encaminhado para o próprio Senado Federal. Porque aí a autoridade processante não é o Supremo, é o Senado exercendo função de poder judiciário. Está previsto na Constituição nos crimes de responsabilidade. O poder judiciário, o poder julgador no crime de responsabilidade do presidente da República é o Congresso Nacional em duas fases, Câmara e Senado. O poder julgador, no caso de crime de responsabilidade do ministro Supremo, é o Senado. Então, essa CPI pode fornecer elementos de prova que sirvam de base, aí sim, para a instauração de um processo de crime de responsabilidade de ministro do Supremo, que, a meu ver, já passou da hora.